E aqui está o spoiler da convidada de hoje. Ela que já esteve comigo tantas outras vezes em partos, porém em outro papel. A convidada de hoje é a Luísa Paturi. Antes de começar esse episódio de hoje tão especial, eu gostaria de agradecer as marcas que tornaram possível esse nosso projeto tão lindo que é a Travessia do Parto. O episódio de hoje conta com 3 parceiros especiais: Teto Vinílico, Amelie e Laboratório Proclínico. O Laboratório Proclínico está há 50 anos no mercado de Alagoas, com tecnologia e atendimento humanizado, principalmente nos momentos mais especiais das nossas vidas, que é a gestação e a maternidade. Além dos exames laboratoriais, o Proclínico também conta com consultas e exames de imagem. Laboratório Proclínico, há 50 anos cuidando da nossa saúde, com excelência, precisão e propósito. E também contamos com o apoio da Taut, empresa brasileira que revolucionou o mercado com a criação do teto vinílico aqui no Brasil. A Taut conta com soluções para áreas internas e externas, obras limpas, instalações 3 vezes mais rápidas e baixa manutenção. Tudo que a gente precisa para reformar o nosso ambiente com praticidade, tecnologia e beleza. Se você está construindo ou reformando, conheça a Taut, uma nova forma para transformar o seu ambiente. E para completar os apoiadores deste episódio tão especial, contamos com a Amelie, referência há mais de 10 anos em flores, decoração e presentes. Na Amelie você encontra atendimento personalizado e arranjos exclusivos para celebrar os momentos mais importantes das nossas vidas. A Amelie é uma marca familiar de cultivo próprio e eu tenho a honra de acompanhar esse crescimento há tantos anos. E a Amelie preparou uma lembrança especial para a nossa convidada que vocês verão no final desse episódio. E agora vocês vão acompanhar mais uma história emocionante na travessia do parto. Oi, Lu, Oi, que bom que você está aqui. Dami. Muito obrigada. Obrigada. Você que é uma mulher muito reservada, eu sei disso, mas que com toda a sua generosidade quis estar aqui para compartilhar da história da sua família, que eu tive a honra e o prazer de assistir. Então, eu queria que você começasse a contar para a gente um pouquinho. São 2 gestações, 2 partos, 2 histórias. E eu queria que você contasse um pouquinho lá do comecinho, como foi que tudo começou. Muito obrigada, Dami, pelo convite. Você sabe que eu sou sua fã, assim, já acompanho você há muitos anos, acho que tem mais de uma década, que a gente partilhou muitas salas de parto juntas, muitas histórias. E, assim, sempre foi um sonho meu, né, quando eu engravidasse, fazer parte desse momento com você. Então, você sempre esteve presente desde o início da gestação, né? Então, eu sempre brincava, Dami, quando eu ficar grávida, você vai ser a primeira a saber. Sim, e sim. foi bem assim, não foi, Dami? Foi. Você foi uma das primeiras a saber. Logo no início da gestação, eu descobri com 4 semanas. Então, você acompanhou literalmente nas primeiras semanas até o final. Até o final não, até além. Porque você participou até do meu puerpério. Então, assim, primeiro de tudo, eu que agradeço, porque estar aqui hoje, né, eu realmente sou reservada, mas vim até aqui hoje, acho que está sendo terapêutico para mim, porque como eu não falo tanto sobre isso, eu acho que falar também cura, né? É um portal, eu acredito muito que o parto é um portal, a gente nunca vai ser a mesma pessoa depois de um parto. Nunca. E eu tive 2 experiências completamente diferentes, das quais você já conhece a história, e eu vou começar contando do começo, né? Desde que eu descobri, né, a minha primeira gestação, em 2021, a gente estava vendo a pandemia. Sim. Então, tudo tinha aquele medo por trás, né? Medo de ir até as aulas, mesmo assim a gente ia, você tomava os cuidados de abrir a janela, abrir a porta, fazia uso limpeza. de máscara. E assim, eu lembro muito das aulas de Pilates durante esse período da pandemia, que a gente tinha todos os cuidados, mas aquilo ali era o que nos sustentava emocionalmente, porque a gente não estava podendo conviver muito com a nossa família, com nossos amigos, e ali virou ali o nosso refúgio, né? Um lugar seguro. E vocês o meu. Isso mesmo, foi um lugar seguro que a gente encontrou para viver e curtir a gestação, né? Apesar de tudo. Então, assim, a minha gestação foi muito mais leve por fazer parte do Pilates com você. Né? E assim, avançando um pouquinho aí,
mais pertinho do parto. Eu tinha lá no início aquela ideia de ter um trabalho de parto normal. Acho que sempre, assim, desde o começo, eu estava aberta ao que poderia acontecer, até porque eu participei de muitos partos com você e via que a gente não tinha controle de nada, né? A gente realmente tinha que deixar ali as coisas acontecerem. Por mais que a gente pudesse ter decisões, a gente tinha que deixar acontecer, né? Então, eu geralmente sou uma pessoa um pouco mais controladora. Eu sou mais metódica, eu gosto de me organizar, de planilhar, de saber como é que as coisas vão acontecer. Lembro das suas listas. Exatamente, meus checklists. Então, assim, o trabalho de parto era ainda algo, uma incógnita. E eu não quis nem fazer o meu plano de parto. Não sei se você lembra, mas eu falei, Dami, eu geralmente sou mais controladora, dessa vez eu quero entregar a Deus. E aí eu não fiz plano de parto, mas eu desejava um parto normal. Eu me preparei para isso com você. Sim. Fiz todo o processo ali do Pilates, a gente fez as consultas prévias, formei minha equipe, né? E tinha tudo para ser normal. E aí eu lembro muito que a gente, na última semana, eu estava com 38 semanas, né? Quando entrei em trabalho de parto. E na última semana eu falei, Dami, vamos fazer uma aula no pôr do sol? Eu quero muito fazer uma foto de silhueta no pôr do sol. Sim, não sei se você lembra. Lembro. E aí você imediatamente marcou uma aula de última hora, numa sexta-feira à tarde, assim, meio para atender mesmo aquele meu pedido assim de última hora. E foi muito lindo, porque foram várias grávidas que de última hora aceitaram o convite. A gente foi lá levou a bola. A gente levou a bola para a praia ali do Marco dos Corais. Que não era Marco dos Corais ainda. Antigo Alagoinhas. E você, com a sua generosidade ali, se dispôs a fazer foto de todas as grávidas. E eu lembro muito que a gente fez uma foto linda ali no pôr do sol. E sem saber, era a minha despedida da barriga. Não é? De fato, aquele foi o último dia. Depois a gente ficou ali no churrasquinho, não foi? Atravessou a rua. A gente ficou ali na pracinha conversando. E foi uma delícia, assim, foi aquela tarde de despedida, sem saber, né? Sem saber. E aí, eu lembro que a única coisa que eu fiz, assim, de planejamento foi uma playlist. Eu tinha feito a minha playlist do parto e estava ali prontinha, né? Mas, fora isso, mais nada, só a playlist e a mala. E aí, foi uma sexta-feira à tarde. No sábado de madrugada, eu lembro que eu já acordei 3 da manhã sentindo dor. Eu estava tendo contração de treinamento, a minha gestação quase inteira. E aquilo, assim, me assustou bastante. Você sabe muito bem, você me acompanhou, o quanto aquilo me assustava, porque era tudo novo para mim. Mas naquele dia eu senti que a contração estava mais forte, estava diferente. E aí eu lembro que eu mandei mensagem para você de madrugada e você imediatamente respondeu. Isso era 3 da manhã, eu acho. E aí você falou, tome um banho quente. E aí eu fui para o meu banho quente, liguei minha playlist. E a primeira música que tocou, nunca vou esquecer, era Ninguém Explica a Deus. E era assim, era uma playlist bem diversa, tinha vários estilos de música, mas a primeira música que tocou foi essa. Então, assim, já me arrepio aqui. Já começou assim? Já começou. Eu falei, não, então começou esse trabalho de parto. Estou sentindo, assim, uma energia diferente, né? E eu tomei aquele banho quente, eu estava com a bola, você me deu a bola. Eu estava com a bola embaixo do chuveiro. Tem até essa foto aqui no álbum. E eu senti assim, não, já começou pegando, porque eu já comecei com contrações bem ritmadas. Eu comecei com contrações de 10 minutos logo de cara, né? Foi. E eu falei, meu Deus, esse negócio aqui tá muito rápido, eu vou falar logo com a Dami, venha pra cá, pelo amor de Deus. E isso assim, 5 da manhã, 7, eu tomei café e já comecei a fazer exercícios na bola. Quando foi meio-dia, eu lembro que você chegou e você e a Larissa não, a Laura. A Laura. A Larissa foi no meu segundo. A Laura. E aí você e a Laura chegaram e ela já fez o toque. Eu estava com 1 centímetro. E eu falei, como assim 1 centímetro? Como assim? E já era mais de meio-dia quando a Laura chegou, né? Assim. Já estava desde 3 da manhã e meio-dia eu estava com 1 centímetro. Como assim? A minha dor tá, tipo assim, tô parindo. E você ficou mesmo com contração, não era algo que parou. Não. Foi algo que começou e não parou mais. Começou e assim, ritmou.
E aí eu falava, minha gente, não é possível, então vamos lá, vamos fazer exercício, super animada, ainda estava assim, disposta. Super. Eu até Entregue. Entregue, eu lembro que eu estava assim, bem decidida, né, ao parto normal. E aí eu chamei minha mãe, minha irmã, venham aqui para casa, porque é hoje. E assim, até então eu não tinha nem ligado para elas, né? Eu sou muito reservada mesmo assim, eu não queria público, audiência, eu nem espalhei para a família que estava em trabalho de parto. E aí foi muito legal, porque você chegou lá em casa e elas chegaram também. Eu tive um momento muito especial e marcante, que eu lembro que eu pedi para a gente fazer uma oração, a gente deu as mãos, entreguei ali. E a gente ficou ouvindo música, fiquei na bola com você. A gente almoçou, pediu almoço, eu lembro do almoço, da mussarela. Nem me lembre, porque eu passei mal e vomitei. Foi. Eu já estava assim... Por causa do processo, né? Que já estava bem adiantado. Eu nem conseguia mais comer, né? Nem tomar água. Mas assim, o que eu lembro muito, Dami, é que assim, quando eu pensava em alguma necessidade, você já tinha se adiantado e já estava ali disposta, porque eu lembro, eu tenho sede, a Dami já trouxe um copo de água, sabe? Assim, tô com a dor aqui, ela já estava fazendo massagem. Então, assim, de uma forma muito sutil, né, sem incomodar, sem ser invasiva, você chegava ali no momento certo, com a resposta certa. Então, assim, com certeza, eu sustentei tanto tempo ali, porque você estava me dando essa força, sabe? Assim, tá tudo bem, é assim mesmo, auscultava, a gente via que estava tudo bem. Mas aí eu lembro que foi dando 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e assim, a contração... Nunca parava. Não parava, não dava trégua, e o nível de dor aumentou muito rápido. E aí eu falava, Dami, pelo amor de Deus, eu preciso ir para o hospital. Estou sentindo que está nascendo, está muita dor, está com muita dor. E eu lembro que vocês ela fez ainda um outro toque, não foi a Laura. Luísa, 2 centímetros. Ou seja, de 3 horas da manhã às 6 horas da noite, 2 centímetros. E assim, confesso que nessa hora me deu assim uma desestimulada, porque eu falei, meu Deus, o dia inteiro e não estou dilatando, né? Mas eu ainda estava disposta. E aí fomos para o hospital, e eu lembro que a gente saindo da garagem, a Dami foi no carro, né, com a gente, você foi no carro com a gente, e a gente saiu da garagem, tinha um caminhão de lixo na rua, bloqueando a passagem. Meu Deus, eu lembro a eternidade que foi sair daquela rua. Daí. E aí isso eu lembro. Depois disso, eu já não lembro do percurso assim até o hospital, porque eu já estava assim no nível máximo de dor. E chegando... de cansaço, né, Lô? Porque você não dormiu a madrugada inteira. Exatamente, não dormi nem comi, né? Nem comeu. Então, realmente, assim, estava num limite de dor. E aí você, enquanto isso nos bastidores, né, eu lembro que você já ligou para o doutor Felipe, ele falou, estou no hospital, estou operando, já venham. E assim, também, o que eu achei, assim, muito, muito legal, assim, muito importante, é que a gente não se preocupou com nada, assim, de burocracia. Você já foi pedindo documento, já foi dando entrada no internamento. Eu falei, meu Deus, assim, tudo, as portas se abrindo, os caminhos se abrindo e você ali conduzindo, né, de uma forma muito leve. E aí a gente entrou no hospital, aí nessa hora o doutor Felipe fez o toque, e aí ele falou, você não está com 2 centímetros, não. Aí eu falei, não, então... Tô com 10, 8, você está com 1. Aí eu falei, você tirou 1 centímetro porque eu estava com 2. Em casa eu saí com 2. Você tirou, você como assim? Aí ele, você está com 1 centímetro. Então, nessa hora, eu realmente, assim, poxa, eu posso tomar uma analgesia? Ele falou, não adianta, você está no início do trabalho de parto. Então, nessa hora, eu realmente vi que, assim, eu não tinha uma perspectiva de dilatar, eu não tinha uma... Não tinha como lhe dar um tempo, uma previsibilidade. Não tinha como. E ela chegou a ficar de 6 em 6 minutos a contração, como se fosse um expulsivo. Como se fosse, já estava numa fase ativa. A sua contração, ela era uma contração de fase ativa, né, pela intensidade da dor, como elas estavam muito pertinho uma da outra, mas o útero, né, o colo do útero não estava correspondendo ao que a gente esperava diante daquele quadro, né? Não, e aí nesse ponto foi que eu falei, doutor Felipe, eu não estou aguentando mais essa dor. E não tinha o que fazer, assim, não tinha analgesia, não tinha perspectiva, porque já tinha aí quase, eu cheguei no hospital 6 horas da noite, eu já tinha 13 horas de dor, assim, nível 10,
e sem perspectiva. Então, nesse momento, eu falei, não, Felipe, eu quero uma cesárea. Então, eu pedi a cesárea e, no momento, eu não fiquei triste por ter desistido, porque, na verdade, eu senti que meu corpo não estava ali pronto para encarar não sei quantas horas e se eu ia dilatar. Então, assim, por mais que a gente tenha a expectativa do parto normal, eu não fiquei triste de ter decidido pela cesárea, porque eu realmente vi que não ia evoluir, né? Não dava mais, né, Lu? Não dava Chegou mais. no limite, né? Não dava mais. E aí eu lembro que também o percurso ali de ter tomado a decisão até chegar à analgesia da cesárea foi uma eternidade. Eu lembro que o maqueiro me levava ali na cadeira e eu gritava o corredor inteiro, todo mundo assim, não conseguia ficar sentada mais. Mas, enfim, né? Às 8 horas da noite, a Dora nasceu. E eu lembro que o doutor Felipe não parava de falar, né, no parto. E aí, de repente, ele falou, olha isso, Luísa, você estava com a placenta posterior ou prévia? Placenta prévia. Placenta prévia. Você estava com a placenta prévia. Então, assim, poderia ter sido um parto de emergência. Realmente, assim, foi Deus, né? Deus. Foi Deus que, assim, não permitiu que o seu parto evoluísse para um parto normal. O seu corpo, né? Deus, a natureza, né? O seu corpo, de fato, não permitiu que as coisas evoluíssem, porque não ia dar mesmo. Porque não ia ser bom pra gente. E que bom que você teve a sabedoria, né, para decidir, porque também não era justo que ninguém decidisse por você. Sim. A gente falava muito sobre isso, era só você quem podia decidir. E não foi uma desistência, foi uma mudança de rota. É, né? Isso mesmo. Eu sempre gosto de corrigir essas palavras porque é muito importante para o seu coração, para a sua cabeça e para quem vai nos ouvir. É verdade. Né? Não é uma desistência, é uma mudança de rota. O que aconteceu no parto da Dora foi uma mudança de rota. Foi. E aí foi uma mudança de rota linda, que ela chegou saudável, maravilhosa, com aquele olhão azul. Foi. E assim, foi o melhor pra gente, né, Dami, nessa situação. Mas assim, eu não me arrependo de ter vivido todo o processo. Seu trabalho de parto foi lindo, Lu, foi muito emocionante. Eu lembro demais, assim, a gente tem uma conexão muito boa desde sempre. Então, olhando essas fotos agora, eu lembro como se fosse ontem, assim. Foi muito emocionante. E, assim, ser escolhida por vocês é algo muito mágico, sabe? E, assim, você é uma mulher que faz parte da minha vida. A gente se conectou desde o princípio. Eu estive com você, você está sempre comigo. Né? Então, realmente foi um trabalho de parto muito bonito e eu fico muito feliz de saber ainda hoje que você não se arrepende de nada, que você viveria tudo novamente, porque foi lindo, assim, vendo essas imagens agora, eu sabia que tinha sido lindo, mas eu relembrei aqui no meu coração e também é um afago para mim, sabe? Sim. Do quão foi lindo o seu trabalho de parto, da chegada da Dora. Não, e sem dúvida, assim, mesmo tendo terminado na cesárea, o que está tudo bem, ter tido você durante o processo inteiro fez toda a diferença. Porque eu acho que se eu tivesse iniciado um trabalho de parto sem você, eu acho que eu não teria ido tão longe, né? Eu não teria passado das 2 primeiras horas, porque a gente fica ali perdida. O que é que está acontecendo? E aí, muita gente nesse momento pode se perguntar, mas será que não era melhor não ter? Será que não era melhor não ter ido logo? Não. Não. Porque a gente não ia saber nunca esse desfecho. Né? E aí sim você poderia encarar como uma desistência. Isso mesmo. Né? Eu me preparei, mas eu desisti, que também estava tudo bem. Também não seria um problema. Mas aí sim seria aí essa palavra entraria uma desistência, mas no seu caso não foi uma desistência, foi de fato uma mudança de rota muito importante, muito necessária. Verdade. Guiada pelo seu corpo e por Deus. Né? É verdade. E assim, né? Assim, indo um pouquinho além, né, do parto, que ali acabou, né, acabou o desfecho do parto, acabou. Mas e aí depois? Porque, assim, a gente não consegue se preparar para o que vem pela frente. A gente pode conhecer muitas pessoas, falar sobre puerpério com muitas pessoas. Eu falava sempre com as minhas clientes, conversava, presenciava. Porque você ia vai na casa delas fotografar. Porque além de fotografar o parto, eu fotografo o pós. Bebê com dias de vida, o primeiro mês de vida. E assim, eu via aquela situação ali da mãe cansada, amamentando, com a dificuldade, mas até você passar por tudo isso, você não tem noção. Não.
não adianta. Você pode fazer, assim, uma preparação psicológica, só vai saber quando passar por isso. Só vivendo. Quando nossa mãe fala, você só vai saber quando for mãe. Exatamente. Não é? Eu acho que é literalmente isso. E assim, só prolongando esse pós-parto, né, imediato e a curto prazo, que você participou ali 100% também, e eu também sou muito grata por isso, porque os meus primeiros dias pós-parto foram, assim, muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Primeiro, pela questão física, porque eu sentia que eu tinha tido toda a dor do trabalho de parto e toda a dor de um pós-parto cesárea, que era uma cirurgia. E que a gente, por mais que a gente queira conhecer ali nossa filha logo, a gente esquece que aquilo é uma cirurgia invasiva. Né? De qualquer forma, são camadas ali. E quer fazer tudo, né, Lu? Quer tomar conta da criança, quer amamentar, quer fazer tudo. Exatamente. E assim, a gente tem que entender que aquele momento a gente não vai conseguir fazer tudo. E o mais importante é que, assim, eu, quando passei pelo meu puerpério, que eu tive muitas dificuldades com baby blues, né? Eu chorava, todo dia eu estava ali chorando, meu Deus, assim, eu estou muito feliz, mas era mais forte do que eu. Então, nos meus primeiros dias, eu chorava muito. É aquela coisa, se reencontrar, quem eu sou agora, eu tenho uma filha, eu tenho uma responsabilidade para a vida inteira, e aquilo ali mexe muito com a gente, né? E, além disso, tem aquela questão do pós-parto, da dor. Eu senti muita dor no meu primeiro parto, no pós-parto, que também depende de cada parto, porque já no segundo não senti. Não sentiu. Mas, assim, além da dor física, tem a amamentação, o desafio de amamentar, tem a dor de amamentar, para quem tem. Da mesma forma, né, Lu, que você queria muito um parto normal, você também queria muito amamentar, Muito. ter essa amamentação exclusiva, também Sim. Era uma realização sua, Sim. Né, para além dos benefícios que são indiscutíveis, né? Sim, e eu acho que também coloquei muito isso na cabeça, assim, como eu não tive o parto normal, eu não ia... eu queria ser ali muito forte para ultrapassar as dificuldades de amamentação e amamentar. E você também esteve lá comigo, assim, você ia lá em casa várias vezes na semana, né? E assim, muitas fissuras eu tive mastite, tive Raynaud, coisas que eu nunca tinha ouvido nem falar. Você dá para fazer um livro, né, Lu? Dá para fazer um livro. Esse meu puerpério, assim, foi puxado. Dá para estudar, né? Dá para ser um modelo de estudantes. É verdade. Esse puerpério, assim, e parece que acontece com essas pessoas que tem que acontecer, porque isso me deu ainda mais empatia pelas minhas clientes. Eu trabalho com isso. Meu Deus, a minha admiração pelas mulheres mães, assim, aumentou e a minha empatia de também poder partilhar com elas e trazer alguma palavra ali de consolo, né? Porque eu passei por isso. Então, nada é em vão, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Se fosse tudo tão fácil, talvez eu não tivesse tido esse novo olhar para o meu trabalho. A fotógrafa virou a fotógrafa e mãe. Exatamente. E a mãe que queria um parto normal e virou uma cesárea. E a mãe que queria amamentar e teve dificuldade. Exatamente. Eu acho que esses desafios foram, assim, cruciais para a minha experiência enquanto ser, né, enquanto fotógrafa. E assim, é isso, assim, eu estendi esse puerpério porque eu vi o quanto a rede de apoio é essencial. E você fez parte dessa rede de apoio, sem dúvida, de todas as formas, né? Assim, você buscava ali, tanto nas palavras, quanto na massagem, quanto no acompanhamento ali da amamentação. Então, essa rede de apoio, você não nos abandona após o parto, né? É por isso que a gente, assim, volta, né? Porque a gente tem ali realmente um porto seguro. E só quem vive sabe. Só quem vive sabe o quanto que a sua forma de nos tratar, né, durante esse trabalho de parto e no pós-parto é especial. E é o que a gente ouve falar, né, Dami? A gente nunca vai esquecer como foi tratada no nosso parto. Na gestação e no nosso parto. Né? Porque é esse portal de emoções, de situações inesperadas, novas. Esse turbilhão de coisas que acontecem e que, se a gente não tiver ali um aparato
emocional, um suporte. É muito mais difícil. A gente vai sobreviver? Vai. Vai passar, a gente vai ri. passar, vai. A gente quer de novo. Quer de novo. Né? Mas assim, passar por tudo isso, sendo bem assistida, é outra experiência, né? Então, talvez é isso. Muita gente desiste até de ter o segundo, né, Dami? Depois dessa experiência toda. E, enfim, então, tanto é que eu voltei, né? Logo, nem demorou tanto, logo, né? Logo. Foi quanto tempo de diferença? Foi 1 ano e 7 meses depois eu engravidei da minha segunda, da Bela. E você se transformou numa mãezona, né, Lu? Assim, porque eu conheço a sua família desde todo mundo há muito tempo, porque eu fiquei grávida junto com a prima sua. Sim, com a Dani. Com a Dani. E aí você era muito pequenininha. Eu lembro você criança. Olha isso. E aí depois eu reencontrei você profissional, né, uma fotógrafa maravilhosa, a minha fotógrafa querida. E assim, e depois eu vi você ali crescendo, virando uma mulher, e você se tornou uma mãezona, assim, muito leoa. E eu sei que muita gente, você já deve ter escutado de muita gente assim, a Luísa não vai conseguir. A Luísa é muito dengosa, a Luísa é muito medrosa, né? Teve na pandemia, principalmente, né? Que existiam pessoas muito desencanadas. Sim. E existiam pessoas muito medrosas, nós. Era total desse time. As loucas, a máscara do álcool. E a gente escutava muito, né, isso. Eu sei que você escutou muito isso. A Luísa não vai conseguir. E aí a Luísa foi lá, enfrentou horas de trabalho de parto. E a Luísa foi lá e enfrentou muita dificuldade na amamentação. Né, cirurgia, né, internar, né, foi hospital, enfim, foi um processo doloroso, difícil e importante. Eu lembro que você fez um relato sobre isso, que foi muito bom, né, então você sempre muito generosa, porque apesar de ser reservada, você sabe dessa importância e você fez questão de compartilhar sobre seu relato da amamentação. Sim, foi. E aí veio a Bela. E aí eu engravidei da Bela. A Dora, minha mais velha, já tinha 1 e 7 meses, mais ou menos. Uma pré-adolescente. Já era, porque ali grandona. E aí, tudo diferente, né? Assim, primeiro no cenário e no contexto, né, histórico. A gente já tinha superado a pandemia, né? Não tinha mais aquele medo da pandemia. A gente estava vivendo uma vida normal, tudo normal, tudo normalizado. E aí, eu engravidei dela e acho que era agosto ou setembro. Foi setembro, eu engravidei em setembro. E aí voltei para a Dami, voltei para o Pilates, e já era tudo melhor, né, Dami? Assim, a gente já conseguia fazer eventos sociais, encontros. Então, assim, aquilo era muito gostoso, porque quando a gente está grávida, a gente quer conviver com grávida, a gente quer falar sobre coisas de grávida, a gente quer falar sobre enxoval. Não tem, a gente vira uma chata para os outros, né? Porque nosso tema fica assim, monotemático, a gente não tem mais outro assunto. E aí era muito legal, porque como já era minha segunda, a gente conhece outras que estão ali na primeira viagem, então a gente consegue trazer muita partilha, muito consolo. Já quer dar vários conselhos, já quer dar os pitacos, vai dar tudo certo, vai passar. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente é marinheira de segunda viagem, mas é como se fosse de primeira, porque nenhum parto é igual, nenhuma gestação é igual. Então, a gente acha que sabe, mas não sabe de nada. E foi o meu caso, né? Sabe de nada mesmo. Porque eu nem imaginava o que eu ia enfrentar nessa gestação, né? Que foi um cenário diferente, mas ainda mais desafiador. Ainda mais desafiador. Né? Então, assim, é a primeira vez que eu falo sobre isso, assim. Eu sei. E é engraçado porque, por coincidência, eu acho que quando a gente diz sim, né? Quando eu falei com você, Dami, eu vou falar sobre meus partos, a gente abre ali um campo, né? A gente abre um campo de possibilidades de cura. Porque eu nunca falo sobre isso. E na semana passada eu almocei com as minhas primas e o tema foi parto. E ali eu falei sobre o meu parto pela primeira vez, assim, abri a boca para falar, porque eu já escrevi relato de parto, mas eu nunca falo sobre isso. E quando eu falei ali naquele almoço, eu também chorei, coloquei emoção para fora. E aquilo foi um processo de cura, porque, como eu disse, eu acredito que as palavras, assim, curam. Então, a gente falar sobre isso cura. E quando eu aceitei falar, eu já senti que seria terapêutico para mim. Então, o convite foi seu, mas eu sinto que eu que estou
trazendo um grande benefício para mim mesma, porque falar sobre isso me ajuda a colocar as ideias no lugar, né? E as coisas no lugar. E aí, eu falei para as meninas, eu vou falar sobre o meu parto com Adão, e aí falei e abri esse campo de cura, né? Então, eu acho que aqui está sendo um momento muito importante para mim. Que honra, Lu. Porque, então, vou voltar, né, na história. Eu engravidei em setembro e meados de dezembro, o meu marido, Luiz, começou a fazer uns exames, umas investigações, que tinha alguma coisa que não estava certa ali. E quando foi em janeiro, eu estava com 23 semanas de gestação, ele descobriu que estava com um tumor, com um câncer. E foi aquele baque, né? Porque eu estava grávida, a gente descobriu que ele estava com câncer e, assim, tudo era muito incerto. A gente, assim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, sem dúvida. Esse dia que eu estava grávida, a gente... meu Deus, e agora? Né? Estou para ter um bebê, meu marido vai começar um tratamento que a gente não sabe como é, o que é, como vai ser. Como vai ser? Não sabe de nada. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar. E assim, esse foi um momento bem difícil. E daí para frente, ou seja, na metade da minha gestação, para frente, né? Na verdade, um pouco antes, né, Lu? Porque só ali a dúvida, a investigação... a dúvida, a pesquisa já estava foi difícil, já né? foi E aí, difícil. quando fechou, a coisa foi ficando mais difícil. E quando fechou o diagnóstico, foi que, assim, eu caí a ficha que ia passar por uma grande provação, né? Mas, apesar de ter sido, assim, pega de surpresa, lógico, ninguém espera, eu sempre vi como uma provação que a gente tinha que passar e enfrentar, né? Então, apesar de ter sido difícil, eu estava muito equilibrada no sentido de vamos enfrentar, vamos viver isso. Mas aí, assim, eu lembro que você também, né, desde o início, me dando um suporte absurdo, o doutor Felipe também, foi surpreendente, assim, como ele acolheu a nossa família, né, com muito carinho, assim. O Luiz já não ia mais para as consultas pré-natal, porque estava em tratamento, e ele, assim, foi super, super legal, Acolhedor. assim, super Sim. acolhedor, super empático, né. E você também nem se fala, assim, participou de todas as fases. Mas quando o médico, a gente foi para São Paulo, então tive que já viajar com a barriga enorme, fui para São Paulo com ele. Quando a gente chegou a fechar mesmo, né, o tratamento, aí eu lembro que o médico falou assim, o tratamento vai ser 4 quimioterapias, cirurgia, depois radioterapia e depois mais 8 quimioterapias. Ou seja, um ano inteiro pela frente de tratamento. Mas, assim, o que me pegou primeiro foi, enquanto ele falava 4 químios e a cirurgia, eu estava aqui no meu telefone, abri meu calendário e contando os dias. A 4ª químio e a cirurgia iam ser nas minhas 39 semanas. Apenas, assim. De todas as semanas da vida, do ano, a cirurgia dele ia coincidir com o meu parto. E aí eu lembro, assim, que esse dia foi muito difícil, porque, né, eu entrei em pânico, porque, meu Deus, primeiro ele não vai estar aqui no meu parto, eu não vou estar com ele na cirurgia dele. Como assim? Como é que a gente vai fazer isso? Como assim, né? E aí, a partir desse momento, já foi uma entrega, porque não estava nada no nosso controle, né? Não tinha como mudar. O médico determinou que ia ser assim. Não era uma questão de querer ou não. Não tinha opção. O médico estava informando. Não tinha plano A e plano B, era esse plano. Então, entregamos, né? Entregamos. E, assim, foi bem difícil estar grávida nesse momento, porque eu sei que eu tinha esse receio. Meu Deus, a Bela vai passar por isso tudo aqui dentro. Ela está sentindo a minha angústia, ela está sentindo o meu medo. Não tinha o que fazer. Não. E nem você podia não sentir. Não tinha o que fazer e é parte da história dela, né? Era o que eu falava para o Luiz, né? Eu falava, a Bela veio para esse mundo sabendo que ela ia passar por isso. Então, ela vai passar por isso. Ela vai ser forte, vai ser corajosa. E eu vou além, né? Ela deu força a vocês, na verdade. Total. Ela veio para dar força a vocês. Com certeza. Né? Ela veio para trazer luz nesse que ela momento estava escuro. Lá nesse momento. É isso mesmo. E assim,
foi também incrível, né, Dami? Porque eu engravidei 3 meses antes de ele começar um tratamento. Processo de quimioterapia. Que não ia poder nem tão cedo Que a gente ter não filhos. sabe, né? E nem Porque sabe, né? a gente não sabe, porque medicação, fármaco, né? A gente não sabe o que faz Não no nosso sabe, corpo. não sabe. Então, a gente ia ter que suspender os planos de ter uma segunda filha, um segundo filho. São muitos milagres, né, Lu? São muitos milagres, assim. E aí, voltando, né, para a lógica ali dos acontecimentos, eu fui vivendo ali a gestação da forma que dava, porque da forma que dava, assim, eu não conseguia curtir tanto, porque eu tinha ali outras prioridades. Então, a gente foi médico, teve internação, ele teve uma febre, passou uma semana internado, e eu fiquei lá com ele, dormindo lá no hospital, com aquele barrigão. E ainda todo mundo adora em casa, sem entender o que estava acontecendo com o pai, a mãe prestes a ter outro bebê. Então, assim, foram muitas dinâmicas desafiadoras, né? E aí, né, eu lembro que foi chegando ali nas minhas 37 semanas, eu me afastei do trabalho, precisava organizar a minha vida. Mas eu fotografei também até, assim, não poder mais, porque eu estava fotografando 37 semanas tranquila. Fisicamente você estava muito bem. Exatamente. Eu arrisco dizer que fisicamente você estava melhor do que na gestação da Dora. Você estava muito centrada, muito focada e muito forte. Você estava muito forte. Verdade. Fisicamente eu estava... E mais segura. E é isso, né? A vantagem de ser a segunda, porque imagina eu passar por isso na minha primeira gestação, né? Então, assim, aí eu comecei a curtir as coisinhas dela, mais no final, né? Assim, de fazer o quartinho, de preparar, lavar as roupas, preparar a mala da maternidade. E assim, né, Dami? Literalmente, enquanto eu fazia a mala da maternidade, ele fazia as malas para ir para São Paulo. Só que aí, nesse meio tempo, a gente teve, né, uma notícia excelente, é que ele não ia precisar fazer cirurgia. Porém, ele ia manter as 4 químios e a rádio ia começar no lugar da cirurgia. Na mesma data. Ia ser na mesma data, na data provável do parto. Mas já era um alívio, né? E eu lembro que eu perguntei ao oncologista lá em São Paulo, aí eu falei, essa data aí está coincidindo com o meu parto, vamos ver se a gente consegue mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ou fazer um pouco antes dela nascer, ou um pouco depois. Ele falou, não, tem que ser nessa data. E aí, quando ele falou isso, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, entregar. Eu tinha esperança da Bela nascer como a Dora, que foi com 38 semanas. Ainda teve esse pequeno detalhe. Não, eu criei uma expectativa gigante que ela ia nascer com 38 semanas, porque aí dava tempo certinho. Eu cronometrando, organizando meu calendário. Na sua planilha. A minha planilha ali, o calendário. Se ela nascer com 38, ela nasce, ele está aqui e depois ele vai. Quando foi chegando nas 38, nenhum sinal. Nenhum sinal. E eu já estava com a mala pronta, porque eu estava pronta já. Vamos nascer, Bela. Mas ela não estava. Vamos nascer. Mas aí eu lembro muito, assim, de uma consulta com o doutor Felipe, acho até que você estava nesse dia. Que aí eu estava com um pouco líquido, eu estava no finalzinho da gestação, com um pouco líquido, fazendo cardiotoco de 2 em 2 dias. E a gente chegou a conversar. E aí? Assim, eu vou adiantar o parto? Vou marcar uma cesárea? Ou vou deixar as coisas acontecerem? E esse dia também foi um dia bem difícil, porque eu tinha uma opção ali de marcar um parto com 38, 39 semanas, ou de entregar. E, assim, eu e Luiz conversamos muito, e a gente chegou à conclusão que não iríamos marcar. Mesmo que eles não estivessem aqui, a gente não ia marcar, porque eu também tinha muito receio de marcar um parto, adiantar um parto, que ela não estivesse pronta e ter um outro problema em cima dele. Além de todos, né? Além de tudo que estava acontecendo, e se ela precisasse de uma UTI? E se ela precisasse, né, o pulmão não tivesse amadurecido? Então, a gente foi bem racional, né? Por mais difícil que fosse tomar essa decisão, a gente decidiu não antecipar e, mais uma vez, não fiz plano de parto. Né? Quem fez foi Deus, porque eu entreguei totalmente nas mãos de Deus. E assim, Dami, por mais que eu tenha ficado depois muito tempo não pensando e se,
porque eu sei que eu não tinha opção. Mas poxa, se eu tivesse marcado um dia antes dele viajar e ele tivesse participado? E se? Mas, ao mesmo tempo, eu me perdoava, porque e se eu tivesse marcado e ela tivesse algum problema? Então, assim, eu vivi esse processo, assim, na minha mente, um tempo. Eu vivi esse processo e voltando um pouquinho, né? A gente já tinha na cabeça, assim, ele não vai estar aqui, porque não ia dar tempo. E cada dia que passava, chegava perto do dia dele viajar e ela não dava sinal. Não dava sinal, não tinha nada diferente, estava 38 semanas e meia. Quando eu fiz 38 semanas e 6 dias, foi o dia dele viajar. E ela não tinha dado sinal. E aí ele ia passar 45 dias em São Paulo fazendo a radioterapia, né? Por mais Você que ele não podia ir? Eu não podia ir. Ele não podia vir. Quer dizer, mentira, ele poderia vir, mas assim, era de 15 em 15, porque junto com a rádio ele ia fazer químio, então tinha toda uma agenda de... Ele não estaria aqui no meu puerpério. E nem eu estaria com ele numa radioterapia, também um momento super delicado. Então, assim, foi uma provação muito grande, né? Eu chego até a dizer, assim, que eu acho que aquele dia, ali na minha garagem, que a gente se despediu, né? Que ele falou assim, né? Eu não vou estar aqui no parto da Bela. E eu falava, eu também não vou estar com você, mas é o momento da gente ser mais forte do que nunca. A gente vai viver isso. Né? Então, eu acho que esse dia, assim, esse momento da garagem, a gente se despedindo, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim, porque ali eu tive a certeza que ele não ia participar, e não só por isso, né? Por tudo, a gente não sabia ainda se estava dando certo. O resultado, né? O prognóstico. Se ia dar certo. Enfim, então, assim, aquilo ali foi um dos dias mais difíceis da minha vida, né? E ele foi. E aí ele foi, a minha mãe e meu pai se dividiram, porque, né, a mãe dele já era muito idosa, não tinha nenhuma condição de acompanhá-lo, e ele não tem pai também, já tem muito tempo que o pai dele faleceu, e assim, os meus pais viraram os pais dele também, né, assim, nesse momento de acolhimento. E meus pais se dividiram, meu pai foi com ele para São Paulo, e minha mãe se mudou para minha casa para acompanhar o meu parto. Então, a gente estava vivendo ali 2 sentimentos antagônicos, né? Aquele medo, angústia do tratamento dele e a alegria de receber a Bela na minha vida. Então, assim, essa semana aí das 39 semanas foi a semana, assim, mais difícil da minha vida, né? Mas, tudo bem, ele foi. E ele foi numa quinta-feira. E eu lembro que sábado foi o primeiro dia que eu consegui descansar, assim, que eu lembro que eu deitei na minha cama, dormi, cochilei, tinha anos que eu não conseguia dar um cochilo, cochilei e descansei. E tem uma história, assim, que eu tinha meu checklist de tudo que eu tinha que fazer até o parto da Bela, né? E aí, no sábado, eu fui com a minha mãe comprar uma plantinha para minha casa, aí risquei lá o último item do checklist. Eu falei, mãe, fizemos tudo, agora a Bela pode nascer. E aí, no domingo, eu já acordei com contração dolorosa. Então, parece que até foi assim, soltei. Relaxou. Relaxei. A adrenalina foi embora e os hormônios conseguiram trabalhar. E a minha expectativa toda, que estava em cima dela nascer antes, né, com 38. Se foi. Se foi. E ela começou a dar sinal. Então, no domingo de manhã, comecei a ter a contração, comecei a ter a mesma história se repetindo do trabalho de parto da Dora, né? Contração já começou bem próxima uma da outra, de 20 em 20, daqui a pouco estava de 10 em 10, e aí eu lembro que eu falei com você domingo, 6 horas da noite, fiz Dami, é hoje? Já estou aqui de 15 em 15, 15 em 15, contração muito dolorosa. E aí você, na mesma hora, foi lá para casa. Você foi lá para casa, e eu lembro que quando você chegou lá em casa, você trouxe a bola, e aí a gente estava na sala, e a Dora estava dormindo. Uhum. E eu não queria nem, assim, fazer muito, né? Barulho, porque eu falei, meu Deus, se a Dora acordar agora, me ver desse jeito, vai ser um caos. Meu trabalho de parto, ela acordada sem entender.
E eu falei para o Luiz, eu falei para ele, ó, amor, fica aí olhando a câmera da sala para você acompanhar o trabalho de parto. E foi assim que ele acompanhou. Ele ficou assistindo na câmera de casa e a gente ficou na sala ali, no sofá, no exercício. E aí teve uma hora que eu falei, Dami, tá apertando, tá apertando. Você falou, não, eu não vou sair daqui. Você lembra? Você falou, eu vou dormir aqui no seu sofá. Vou dormir aqui, me deu um edredom, liga o ar, me deu um edredom. Foi. E você não arredou o pé da minha casa. Você dormiu ali no sofá e eu fui dormir Você tem que no meu descansar quarto. um pouquinho, né? Que a essa madrugada será sua, longe. pra dar uma bomba na sua cara. Pode descansar. Essa serenidade, assim. Tente descansar um pouquinho, dar uma piscadinha. Tente descansar. Tente. Não é você. Não é você. Mas aí eu lembro que eu fui deitar na minha cama, minha mãe estava lá comigo, e eu já estava assim, com muita dor, né? Óbvio que eu não dormi, mas aí nesse parto teve algo diferente do primeiro, que foi a minha bolsa que estourou. Né? No primeiro parto eu não tive a bolsa rota, e nesse segundo, eu acho que por volta de 11 da noite, a bolsa estourou. Foi tempo de dar um cochilo. Assim, eu dei um cochilo, porque eu dormi, que eu não estava com dor, plena, né? Eu cochilei. E nesse meio tempo também a Larissa veio. Foi. Fez o toque e disse o quê? 1 centímetro. 1 centímetro. Ai, meu Deus, que dor. Não, aí assim, eu quase chorei, porque eu falei, não é possível, tudo de novo, né? Assim, aquelas contrações ritmadas. E suas contrações eram bem dolorosas, não que eu estivesse sentindo, né? Mas a gente consegue identificar quando de fato tá difícil, tá doloroso, né? Mas aí, assim, o bicho pegou quando a bolsa rompeu. Porque eu não tinha sentido essa dor no primeiro parto, né? Que é uma dor diferente. Minha gente, o que é isso? Eu lembro que eu estava na cama e, assim, senti, né, aquela água. Quando eu levantei, eu falei, mãe, a bolsa estourou. Mas eram assim, foi uma mudança... De padrão, né? Totalmente diferente, né? Assim, realmente, assim, comecei a sentir uma dor nível 11. Já estava muito forte. Depois que a bolsa estourou, assim, doeu. Eu falei, Dami, vamos para a maternidade. Não estou aguentando. A bolsa rompeu, assim, o bicho está pegando. E aí a gente foi. Você ligou para o Felipe, já falou com ele. Eu nem soube de mais nada, só fui. E também foi aquela eternidade, né? Chegar no hospital. Por mais que, assim, foi de madrugada... Já era meia-noite, 1 hora da manhã, mas assim... O nível de dor que você tava... Já era desesperador. E aí a gente chegou lá no hospital, o doutor Felipe fez o toque e parecia que estava tudo se repetindo. Ele falou, Luiz, é 1 centímetro. E nessa hora eu lembro que você e o doutor Felipe saíram do quarto, conversaram, e aí vocês voltaram e assim, o doutor Felipe conversou comigo e falou, eu acho que a gente vai... encaminhar para cesárea, porque está todo o padrão se repetindo. E eu não estava despreparada psicologicamente, porque apesar de o Luiz não estar... mesmo. Apesar de o Luiz não estar presente, eu estava muito decidida a enfrentar o trabalho de parto normal, se ele fluísse. Se ele fluísse, sim. Tá, mas... Você estava... Na verdade, Lu, assim, você... Me surpreendeu muito, assim, né? Não que eu não acreditasse em você, mas naquele contexto, realmente, assim, eu imaginava que muito antes disso, talvez que você nem me ligasse, sabe, assim, e já me ligasse dizendo, Dami, estamos indo para o hospital e tá tudo bem. Então, foi essa conversa que eu e o doutor Felipe teve do lado de fora, né, assim, a gente pode esperar, pode, tá tudo bem, está tudo bem, mas acredito que o melhor caminho... E o padrão se repetindo, né? Eu acho que isso, assim, esse foi o fator principal de decisão e o doutor Felipe se posicionou e eu concordei e fomos para a cesárea. E aí, na cesárea, minha mãe acompanhou, né, o parto, ela que assistiu a Bela nascendo, o Luiz não estava lá, mas você fez uma ligação de vídeo e ele pôde assistir ao vivo a Bela nascendo, graças a você. Porque você entrou com a gente na sala de parto, né? Como eu digo, você segura a mão até o final. E você não precisava entrar, porque se encaminhou para uma cesárea e ali o seu papel, né, seria diferente. Mas você se colocou ali à disposição, fez o vídeo ao vivo, Luiz, né, assistiu o parto da Bela.
Minha mãe pôde participar, que assim, como a gente teve que se reorganizar no fim, teve essa alegria de assistir o parto de uma neta nascendo, né? Que ela nunca tinha participado e ela ficou muito feliz de ter participado. E assim, foi maravilhoso. A Bela chegou realmente como um raio de sol. Ela nasceu 5 horas da manhã. Foi. Né? Literalmente é o nosso raio de sol. Ela nasceu galeguinha. Foi. Foi. Linda, Carequinha, galeguinha. E chegou iluminando nossas vidas, né? Diante de tudo que a gente estava vivendo, daquele momento difícil, um momento mais desafiador das nossas vidas. Ela veio e trouxe essa luz. Né? E foi lindo, assim, eu lembro muito, assim, a gente lá com o telefone, e eu lembro muito da sua, como você estava serena, assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que a Luísa tá serena, assim, porque eu estava nervosa, o doutor Felipe estava nervoso, a sua mãe estava nervosa, era um contexto, assim, onde a gente estava todo mundo muito difícil, né? Assim, muito cheio de dedo, né? Sem saber onde pisar, né? E você, assim, estava muito serena. Eu dizia, meu Deus do céu, que é isso? Que mulher é essa? Que mulher forte é essa? Porque você estava dando força para todo mundo. Na verdade, era você quem dizia, gente, tá tudo bem, viu? Eu tô bem, vamos para cesárea e tá tudo certo, né? Diante daquele contexto todo. E o Luiz assistindo ali no vídeo. A gente tem imagens, né, Lu, também? Temos muitas. Temos muitas imagens do Luiz assistindo. Eu lembro que você compartilhou algo também no Instagram. Foi. Né? Dessas cenas do Luiz assistindo. Compartilhei. E foi muito emocionante, assim, o tanto de aprendizado que uma gestação, que um parto e que os nossos filhos trazem pra gente, né? É verdade. E aí você tem a sua dupla linda, Dora e Bela. E o Luiz voltou com quantos dias, Lu, depois? Acho que 10 dias. Não, ele conheceu a Bela uma semana depois, ele conseguiu. Ah, uma semana, né? Foi. E sua amamentação? É. Sua amamentação. Não, o meu segundo puerpério, né, o primeiro foi muito difícil, né, e ele estava presente. O segundo, ele não estava presente, mas assim, foi muito lindo, porque ele não estava presente fisicamente, mas ele passava o dia assistindo a gente pela câmera de casa, né. Então, eu passava o dia recebendo fotos, né, eu amamentando a Bela, ele assistindo, ele participando. Tô aí com você, conte comigo. Então, assim, a gente não estava fisicamente juntos, mas estávamos mais unidos do que nunca. Do que nunca. E ele passava o dia assistindo, assim, sabe? Participou de todos os perrengues de amamentação. De novo. De novo, né? Assim, por mais difícil que tenha sido ele não estar presente, eu estava muito mais fortalecida. Muito. Então, o meu primeiro puerpério não foi em vão. Também não foi à toa, né? Meu primeiro puerpério me preparou para o que vinha no segundo, que eu não tinha nem ideia. Então, a gente começa a conectar os pontos, né? Eu sofri tudo que eu sofri na amamentação no primeiro, sofri no segundo, mas a diferença eu sei que passa. Então, eu conseguia ver a luz no fim do túnel. Eu enfrentei de novo uma amamentação difícil, sabendo que ia ter o fim e que eu ia conseguir passar daquilo e ter uma experiência boa. Então, eu estava muito fortalecida. Eu tive, assim, várias suavizações, né? Assim, meu segundo parto não me gerou tanta dor quanto o primeiro. Então, eu lembro que nos primeiros dias eu já estava... assim, muito recuperada. Estava ótima, eu fui lhe ver, você estava maravilhosa. Eu estava ótima. Já cuidando das meninas. Estava ótima fisicamente, né? Emocionalmente, eu estava bem. Estava muito bem. Eu estava bem. Então, assim, apesar da dificuldade ser outra no segundo puerpério, foi a ausência dele que fez muita falta, né? Acho que nessas horas só a gente sabe que a gente quer o nosso marido, entendeu? A gente quer ele ali. Pode ter 1000 pessoas, mas a gente quer o marido. Só fique aí. Quietinho, caladinho de preferência. Mas fique aqui. Mas fica aqui entendeu? Comigo. É isso mesmo. Mas ele estava, né? Ele estava. Da forma que ele pôde, ele estava. E aí a cada 15 dias ele vinha. E ele passou 45 dame, assim. É incrível, né? Como as coisas aconteceram. O puerpério, teoricamente, são 45 dias. Ele passou 45 dias do meu puerpério na radioterapia. Então, coincidiu assim, exatamente. As datas foram exatamente igual. Milimetricamente calculadas pelo universo, por Deus, assim, para que as coisas fossem acontecendo. Mas assim, né, não posso reclamar, porque eu tive uma rede de apoio maravilhosa.
Ele teve uma rede de apoio maravilhosa, que foi a minha família e nossos amigos, que estavam sempre indo, revezando para estar com ele. Então, assim, a gente viu quanto a gente é amado, a gente viu que a gente é forte, né? E que a gente pode ultrapassar qualquer coisa nessa vida. Depois disso, graças a Deus, né? Ele se curou, o tratamento acabou. A gente depois passou por outro processo de novo, com um novo tratamento, mas que também já acabou. E a Bela veio, trouxe essa luz e a gente aprendeu a conviver e viver superando esses desafios, né? A gente não tem controle de nada. Foi aí que eu vi, assim, né? A força, o agir de Deus na minha vida, porque eu realmente entreguei tudo e também recebi tudo. Então, não posso reclamar. E o né? Luiz também, assim, né? O Luiz também é muito reservado, né? Não é de Sim. se expor. E, assim, para ele, imagina para ele, assim, né? Dizer, não, é você quem decide, vamos esperar a hora da nossa filha. Isso mesmo. Eu assistindo, né, assim, tudo isso, eu ficava impressionada a cada decisão que vocês tomavam. Eu ficava muito impressionada e eu sempre rezava muito por vocês, assim, eu dizia, meu Deus, eu não vou sair de perto da Luísa, se eu pudesse, você sabe que eu ia morar na sua casa com você. E foi muito lindo viver tudo isso com vocês, Lu, assim, eu admiro demais, sempre admirei, né, assim, acho você uma mulher incrível e eu assisti essa mulher incrível crescer, virar uma mulher, porque eu lhe vi criança, lhe vi adolescente, lhe vi uma profissional crescendo cada vez mais. E realmente a minha vida é muito maravilhosa. Eu sou muito grata porque poder viver essas histórias e poder acompanhar essas histórias ao lado de vocês é muito lindo. Muito obrigada. Não, e obrigada a você por existir em nossas vidas, né? Porque eu acho que você deixa um pouco de você com cada uma de nós, né? Então, a gente nunca vai esquecer, né? Esse carinho, essa atenção, essa dedicação que você tem pelas suas grávidas. Eu já admirava antes, enquanto fotógrafa, e assim, passar por isso, passar na pele por duas situações diferentes e desafiadoras, com você realmente suavizou o meu caminho, sabe? Assim, então, a gente que agradece a sua dedicação, que não é fácil, né? Só você sabe. Mas vale a pena, olha que coisa vale linda. A pena. Estamos aqui mesmo. juntas contando essa história para todo mundo, mesmo. para que as pessoas entendam que nem tudo são flores. É isso mesmo, né? Que a sua vida é isso mesmo. Tá longe de ser uma vida fácil. Sim. Né? Apesar do Instagram mostrar que é tudo lindo, maravilhoso, né? E é assim, até o contrário, né? Eu acho que eu comecei a ter ainda mais cuidado com isso quando eu conversei com você, né? Depois dos meus partos e meus puerpérios, eu comecei a questionar também o meu trabalho. Meu Deus, assim, a gente quer guardar essas fotos maravilhosas e lindas com nossos filhos, mas os bastidores são muito importantes, né? São. Esses momentos de bastidor que só a gente sabe o que é que está acontecendo, presencia. Esses recortes, né? É o que a gente quer guardar, a lembrança boa, um momento bom. E tudo bem, é o que todo mundo quer mostrar para os seus filhos no futuro. Mas não vamos esquecer dos bastidores, né? E ter esse cuidado com esses recortes do que a gente mostra. Porque eu nunca fui de mostrar muito a minha vida pessoal. Eu sou... Né, eu tenho esse perfil mais reservada. Sim, sim. E sempre tive esse cuidado, porque ninguém sabe do que a gente está passando. E a gente tem que sempre ter a consciência de não querer passar só uma ideia de que está tudo bem, que está tudo perfeito. E é isso, assim, cada parto é único. Né? Continuo fotografando partos e continuo presenciando histórias incríveis. E é maravilhoso. É, assim, maravilhoso. É maravilhoso. E agora, assim, com muito mais empatia, né, Lu? Muito mais empatia. Com muita mais, assim, imagina você entender uma mulher que atrasou, um bebê, né, que uma mulher que não chegou na hora, um bebê que chorou e você mudou ali o seu plano, então, como profissional, né? A gente que trabalha com mães, com mulheres, né? E você é uma mulher pró-mulher, né? Nem sei se existe essa palavra, mas eu sempre acompanhei. Você é uma mulher que defende as mulheres, que honra as mulheres. Sim. Né? Eu conheço sua mãe é uma mulher que eu admiro muito também. Então, eu estou muito feliz com essa nossa conversa. Eu estou muito feliz em ouvir você dizer que você tá fazendo disso aqui uma cura para a sua vida. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa também quando você topou. Eu acho que eu não ia nem ter a audácia de lhe convidar, porque é muito, muito íntimo. Você abriu a sua vida aqui pra gente. E para
milhares de pessoas que vão verdade. assistir. Mas muito obrigada, Lu. Muito Obrigada a meu você amor. por tudo. Você é maravilhosa, obrigada. A gente tem uma lembrancinha para você. A gente tem uma lembrancinha para você muito especial da Amélie, né, que você conhece muito bem. Muito obrigada, Dami, por tudo. É maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada. Queria agradecer a Luísa por esse relato lindo e emocionante, ao Luiz, seu marido, Bela e Dora, a tia Dami ama vocês. Foi muito emocionante acompanhar a história da família de vocês. E em especial aos nossos apoiadores, Teto Vinílico, Laboratório Proclínico e Amélie.